Bom dia! Bem-vinda ao meu Aroma Minuto 947, todo dia às 9h47. Aqui a gente se encontra e tira dúvidas, fala de curiosidades, né? E como vocês já sabem, eu sempre começo com uma palavra do oráculo do pão, né? Então eu vou misturar aqui. Oi, Cris, bom dia! Tô tirando a palavra agora e a palavra de hoje é alegria. Cultivar o prazer, o riso, a brincadeira, cultivar o viver sem medo, sem restrições. Cultivar o sentido, o sonhar, a imaginação. Resgatar o lúdico em cada gesto. Divertir-se sem culpa, ser responsável sem peso. Agir conscientemente com o coração. Olhar a vida por um novo ângulo. Viver leve. A palavra do dia é alegria. Oi, Deise, bom dia, tudo bem? Então, que legal ver vocês por aqui, né? A gente está sempre se encontrando aqui no 947. E assim, antes que eu me esqueça, amanhã eu vou fazer um 947 sobre floral terapia com psicoaromaterapia, né? A similaridade que tem essas duas terapias. E aí eu vou conversar com a Anne Rose, que é floral terapeuta, que fez o curso de psicoaromaterapia, e aí a gente vai trocar essa ideia amanhã, né? Que muitas pessoas conflitam essas duas terapias, mas a gente consegue entender a similaridade delas e até trabalhar e trocar ideia. Acho que a Daisy também trabalha com floral, né, Daisy? E aí pode ajudar a gente bastante aí amanhã na nossa conversa. Bom, hoje eu vou falar sobre um óleo essencial que eu costumo brincar, que é o seguinte: na dúvida, escolha ele. E quem é esse ele? Quem é esse óleo essencial assim, coringa, né? É o tea tree ou melaleuca, que é mais famoso como melaleuca, mas algumas pessoas já chamam de tea tree, né? O tea tree, como o próprio nome, ele é em inglês, né? Se chama chá de árvore. O que que acontece e qual é a grande história que o tea tree tem, né? O tea tree, a grande história que ele tem, ele é uma planta típica da Austrália e conta-se na história de que quando o grande navegador, né, o Capitão Cook, quando ele chegou na Austrália, a sua tripulação estava doente, os seus marinheiros estavam doentes. E aí os aborígenes da Austrália chegou e falou: "Não, vamos lá na Lagoa Santa, que a água de lá é muito boa e vai cuidar de todo mundo". E assim foi feito. Foram para a lagoa lá, sagrada dos aborígenes, e os marinheiros, a tripulação do Capitão Cook foi melhorando, foi melhorando. E aí eles olharam e falaram: gente, o que que tem essa água aí? E aí eles viram que nas margens dessa lagoa, né, tipo um pântano, tinha as plantas aromáticas que eram as árvores de tea tree, a árvore de tea, né? E aí o que que acontecia? As folhas caíam nessa água, a água deteriorava essa folha com o tempo e os princípios ativos ficavam ali, naquela água. E assim fazendo com que cuidasse, com que essa água fosse rica em princípios ativos do óleo essencial de tea tree. E aí o Capitão Cook ficou muito encantado e falou: não, vou ter que levar isso para Inglaterra.
e pegou um monte de muda e carregou lá para a Inglaterra para mostrar para a realeza que precisavam plantar aquela planta mágica, né? E ter o tea tree lá na Inglaterra. Só que aí no caminho as mudas morreram. E aí não deu muito certo levar para a Inglaterra. Mas aí ele levou o conhecimento, né, de que essa planta é riquíssima em propriedades medicinais. E a partir dali começou-se a usar o tea tree de forma bem ampla na Europa, como na Austrália já era utilizado pelos aborígenes, passou a ser utilizada por toda a população, né? E aí começaram-se estudos, tudo, e tanto é que o tea tree é um dos óleos essenciais classicamente mais conhecidos cientificamente, porque eles foram estudados há muitos anos atrás, né? E essa história é interessante porque a gente vê a multiplicidade de propriedades terapêuticas em um óleo só, que é o tea tree. É interessante. O aroma não é um aroma apaixonante, né? Mas é um óleo essencial rico em álcools terpênicos, o que é muito bom. Oi, Adriana! O que é muito bom para a imunidade, né? Então, o tea tree, ele estimula a atividade imunitária. Anne, já falei de você hoje. Oi, mãe! Então, o tea tree, ele estimula a atividade imunitária. Então, ele é muito bom para a imunidade. Então, todo e qualquer protocolo ou de alergia, que dependem, né, muito da imunidade, é interessante incluir o tea tree, tá bom? O tea tree ele não é dermoagressivo e por isso ele no Brasil ele é muito conhecido para fungos de unha. E aí as pessoas pingam direto na unha, né? Super funciona, não tem problema usar direto. Inclusive o tea tree ele é bom para herpes, ele é bom para afta. Você pega um cotonete, pinga uma gotinha no cotonete e passa, tá? Ele é bom para alergia de orelha. Ele é bom para, nossa, ele é bom para corte, bom para tudo, tá? Então o tea tree eu falo que é um óleo essencial coringa, né? Que é muito bom a gente ter ele com a gente, principalmente quem tem filhos e netos, digamos assim, né? Porque é muito engraçado quando você começa a trabalhar com aromaterapia, volta e meia você recebe uma mensagem de alguém que tá viajando e fala assim, Paula, eu tô passando por isso, o que que eu faço? Né? Queimei de sol, apareceu herpes, apareceu espinha, um monte de casos. E aí eu faço a pergunta clássica, né? Qual óleo essencial você levou na sua viagem? E aí a pessoa fala, lavanda e tea tree. Falei, ótimo, então você já tá completa e já pode se cuidar com esses dois aí. E aí a gente monta o protocolozinho, né? A minha mãe já tá falando que quer, eu acho que ela já tem, mas eu vou conferir. Enfim, quando você tá com um corte um pouco mais profundo, é legal também você dar uma diluída desse óleo essencial com o óleo vegetal, para que o óleo essencial permeie com mais facilidade na estrutura que precisa ser cuidada, tá? E aí, qual óleo vegetal usar? Tem várias opções. Quando você só requer um cuidado, oi Fernanda, quando você requer somente um cuidado proveniente do óleo essencial, eu recomendo um óleo vegetal que tenha um bom custo para você. Mas, se você quer as propriedades terapêuticas do óleo vegetal, alguns óleos vegetais, eles são mais terapêuticos que outros, né? Então você vê a medicina Ayurveda aí usando germe de trigo,
o gergelim, né? Para a pele do rosto não tem igual a jojoba para controlar a oleosidade e a rosa mosqueta. Então são óleos vegetais muito especiais e que você pode sim incluir nos seus protocolos. Pode misturar um óleo vegetal com outro, né? O abacate, que é um anti-inflamatório muito bom, pode também, tá? Então é válido. E uma das dicas que eu passei aqui sobre o tea tree é pingar 3 gotas do tea tree no shampoo, em caso de criança que tem piolho, né? E aí evita as manifestações de piolho, lende, essas coisas. Evita sarna em cachorro, carrapato, pulga. Então o tea tree é muito multiuso. E essa história, oi Fernando, e essa história do tea tree eu acho muito legal. Agora que eu vi, eu acho que é a Kátia, né, Kátia? É, a história do tea tree, eu acho que eu nunca contei na aula e eu acho muito interessante a gente saber a história do óleo essencial, porque sabendo a história, a gente se conecta com com aquele óleo, a gente se conecta aos cuidados e a gente passa a memorizar, digamos assim, o formato de uso daquele óleo essencial, né? Então, assim, Ju, Fernanda, que chegou depois, eu contei a história do óleo essencial de tea tree, porque que ele é bastante utilizado e ele é da Austrália, né? Ele é rico em terpinem 4-ol, que é um álcool terpênico muito bom para a imunidade, por isso utilizamos para casos de rinite alérgica. E é típico da Austrália. Então, assim, normalmente você vai ver o óleo essencial com origem Austrália. E eu tenho uma coisa muito interessante para falar, né? A gente no Brasil tem plantação de tea tree, mas os óleos essenciais, eles são produzidos pelo metabolismo secundário da planta. E esse metabolismo é conforme o ambiente que ela está. E se é conforme o ambiente que ela está, a produção dela, do óleo essencial dela, no ambiente Austrália e no ambiente Brasil, é diferente, tá? E dá uma diferençazinha em propriedades terapêuticas. E no caso, quando esse tea tree é produzido na Austrália, ele é mais rico nessa molécula que se chama terpinem 4-ol, que é a da família álcool terpênico, que é o que tem esse amplo espectro de ação. E aí é muito engraçado porque a minha loja é perto de um salão. E a podóloga desse salão, ela fala pra cliente dela assim: olha, você tem que usar um tea tree nessa unha aqui. Mas você tem que comprar o tea tree ali, ó, da La Morenita, porque é aquele que é bom, o outro não é bom não. Mas ela não sabe que é porque o óleo essencial, para ser um bom fungicida, ele tem que ser rico em terpinem 4-ol. E geralmente os óleos de tea tree provenientes da Austrália são mais ricos nessa molécula. Então leva a ela entender que é de uma qualidade melhor. Não é isso, né? Para o fim que ela quer, para o fim que ela se destina, é interessante ela ter um óleo essencial mais rico em terpinem 4-ol. E aí, para ser mais rico, eles são de origem da Austrália. A do Brasil é bom também, você pode utilizar, tem um custo menor por ser Brasil, né? Por ser plantação no Brasil, mas a propriedade dele é um pouquinho diferente. Vai funcionar? Vai, porque ele também tem o terpinem 4-ol, mas numa quantidade menor. Então, essa questão da origem do óleo essencial é muito interessante
quando a gente faz as comparações, né? É igual a lavanda. A lavanda, muita gente fala assim, eu gosto da lavanda francesa, mas eu comprei a lavanda brasileira. Eu falei, olha, são lavandas diferentes. A planta, a flor ali, parece a mesma coisa, mas os óleos essenciais que ali foram produzidos pela planta são diferentes. Então, no caso da lavanda brasileira, por exemplo, é uma lavanda rica em cânfora. Então, o seu aroma é canforado e seu uso terapêutico é outro, né? Então, é interessante a gente entender o porquê, né? Tem-se a origem do óleo essencial no rótulo do óleo essencial. Esqueci o que eu ia falar. Um exemplo típico dessa questão da origem também e de custo, que, por exemplo, a laranja doce é um óleo essencial típico Brasil, porque vem da laranja pera, tá? E é muito bom. Aí uma prima minha, uma prima do meu esposo, mas que é prima minha também, mora na Polônia, eu sugeri a ela adquirir o óleo essencial de laranja. E aí ela chegou pra mim e falou, não, Paulo, o óleo essencial de laranja é muito caro aqui. Por quê? E aqui no Brasil é um dos mais baratos, né? Por quê? Porque lá na Polônia, eles recebem o óleo essencial da laranja do Brasil, né? Então, assim, tem algumas pessoas que me procuram na loja falando assim, eu tenho um amigo meu que vai viajar e tal, o que você acha? Eu acho que vou comprar os óleos essenciais lá. Eu falo assim, olha, vale a pena você comprar o óleo essencial do local. Então, você está indo para a França. O que é típico da França? O óleo essencial de lavanda. Então, lá é legal você comprar, você vai ter um custo menor realmente. O hortelã-pimenta é típico dos Estados Unidos. Então, é claro que o custo nos Estados Unidos do hortelã-pimenta é menor do que aqui, é menor do que na Europa. O tea tree, que é o melaleuca, que é o assunto de hoje, é típico da Austrália, né? O vetiver, Brasil. O breu branco, Brasil, né? Então, é interessante a gente entender os óleos essenciais, de onde eles foram, né? A origem, região de onde eles são extraídos, porque aí faz a gente compreender o preço, faz a gente compreender a diferença de qualidade, né? Não é porque o tea tree do Brasil é uma qualidade inferior à qualidade da Austrália, não é. É porque os dois são plantados da mesma maneira, porém, cada planta, devido ao seu ambiente, tem necessidades diferentes e por isso produzem quantidades de moléculas químicas diferentes em seu óleo essencial. É interessante a gente entender também que existe, claro, né, todo óleo essencial, ele passa por uma análise química. Existe um banco de dados. Você não pode chamar o tea tree de tea tree se é só porque ele foi extraído da planta tea tree. Você só chama de tea tree aquele óleo se ele estiver dentro da faixa percentual do banco de dados internacional, tá? Era isso que eu queria falar, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Amanhã eu estou de volta, todos os dias 9h47, no meu Aroma Minuta 947. Amanhã a gente vai fazer uma live com a Anne Rose, que é floral terapeuta, é psicoaromaterapeuta, e a gente vai conversar sobre a similaridade do floral com a psicoaromaterapia. Espero que vocês tenham gostado da história do Capitão Cook, que é muito bacana. Oi, Raquel!
Eu espero que você tenha gostado, né, da história do Capitão Cook, porque isso traz pra gente uma conexão, né? E é muito legal. E é isso que eu queria falar hoje. Agradeço muito a presença de todos e espero ver vocês amanhã às 9h47. E essa história vai ficar 24 horas aí no ar. E aí vocês acompanham lá a história do T3. Eu vi, Raquel, você acabou de entrar, né? Então, eu contei a história do Capitão Cook com o T3 e expliquei a importância do melaleuca hoje. E amanhã a gente vai falar de floral e psicoaromaterapia, tá bom? Beijo!